Capítulo 12. Missão de amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis, respondeu Gúbio otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz treslocado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, informou Saldanha na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana, quebrados facilmente. E, franzindo o sobrecenho, transtornado agora por insofreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhes centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao bom Bixmore imobilizado e dormente sob os fios tecidos
por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso análogo ao das agulhas que um imã recolhe à distância. Sim, corroborou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento, que elas mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor, e, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta?
A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, fez o interpelado, surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alcançando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mais raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante. Descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que não são próprias, e nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa.
Eló e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha que recuara, aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado, quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos Gregório. E sublimada luz brilhava-se agora no semblante que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo fez incindir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e exorou: é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre, da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: Meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente, com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez pediu Gúbio sem afetação: Saldanha, acalma-te, nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo: Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou, desvairada de emoção: Socorre-me! Onde está nosso filho? Nosso filho! Passou, logo após, para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente, que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: Temo o demônio, temo o demônio. Ó Deus meu, salva-me, salva-me.
Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene, Irene. Interveio Gúbio com um poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente presa de angústia infinita. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Embora despertada, a suicida não demonstrava a relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me? Eu? Protestou a infortunada. Não posso, quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha desde muito foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura rojou-se de joelhos, soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E, adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que eu continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo?
Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte por vezes se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora entre o desapontamento e a rebelião não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria a fundo, identificou a presença de Saldanha passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: sombra ou fantasma que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás, acaso, de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás, porventura, em algum céu contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude de assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor,
e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial de nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentávamo-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto, e em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio.